Olá pessoal, sou Tamires Lima Costa, graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo de Canto do Buriti. Nessa aula a gente vai falar sobre sexo e herança genética, a aula destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Cromossomos sexuais. Na espécie humana, assim como na maioria das espécies, os principais fatores determinantes do sexo são os genes. Em geral, esses genes estão situados em cromossomos especiais, chamados cromossomos sexuais. Além de participarem na definição do sexo do indivíduo, os cromossomos sexuais contêm genes que determinam outras características. Nos mamíferos, um gene no cromossomo Y leva ao desenvolvimento de testículos que produzem hormônios masculinos. Na ausência desse gene, formam-se ovários que produzem hormônios femininos. Como sabemos, o processo de divisão celular que origina os gametas em animais é a meiose. Assim, metade dos espermatozoides do macho possui cromossomo X e a outra metade o cromossomo Y. Dizemos então que o sexo masculino é heterogamético. Nas fêmeas, todos os óvulos apresentam o cromossomo X, pois elas possuem apenas esse tipo de cromossomo sexual. Dizemos que o sexo feminino é homogamético. Então, o sexo ele é determinado no momento da fecundação. Então, o sistema que determina o sexo na espécie humana é chamada de XY. Observando a imagem, a gente pode ver que se o óvulo ele for fecundado por um espermatozoide X, irá dar origem a uma fêmea. Se for por um espermatozoide Y, nascerá um macho. Vamos falar agora de herança ligada ao sexo. Essa herança, ela se refere a genes que estão localizados na parte não homóloga do cromossomo X. Então, esses genes, eles controlam diversas funções do organismo. Os alelos desses genes podem aparecer em dose dupla nas mulheres, que são chamadas de homozigóticas ou heterozigóticas. E para se manifestar um caráter recessivo, esses alelos deverão estar em dose dupla. Já no homem, só aparece um deles, por isso o homem é chamado de hemizigótico. Se o homem possuir um alelo de caráter recessivo, o mesmo irá se manifestar. Então, na mulher, só irá se manifestar se os alelos eles devem aparecer em dose dupla. Então, terá que ser homozigoto recessivo. No homem, como ele recebe só um alelo, então, se ele receber esse alelo recessivo, só um, esse caráter já irá se manifestar. Então, um exemplo de herança ligado ao sexo é o daltonismo, que é a dificuldade de percepção de certas cores, no qual ocorre devido a uma mutação no gene que controla a produção de pigmentos e possibilita a visão. Então, esse gene ele está localizado nessa parte não homóloga do cromossomo X. Então, a gente pode observar esse quadro aí, contendo o genótipo de mulheres e de homens e o fenótipo, para o daltonismo. Então, uma mulher, homozigótica dominante, então ela tem a visão normal, Se uma mulher ela recebeu o alelo recessivo do daltonismo, mas ela é heterozigótica, então ela continua sendo dominante. Então ela vai ter visão normal, porém ela vai ser portadora. Então, para ela ser daltônica, ela vai ter que receber os dois alelos em dose dupla. Então, ela vai receber XDzinho, XDzinho. Já o homem, como ele só recebe um alelo, se ele receber
o alelo dominante, se ele receber o alelo dominante, ele vai ter a visão normal. Se ele receber o alelo recessivo, ele vai ser daltônico. Então, a gente pode observar essa imagem aqui, né, uma mulher de visão normal. Supor que uma mulher de visão normal, ela é casada com um homem de visão normal. Só que essa mulher, ela tem o alelo recessivo, né? Então, ela é portadora do daltonismo. Então, como vai ser os filhos desse casal? Então, primeiro a gente tem uma filha de visão normal, onde ela herdou o desão da mãe e o desão do pai. Então, ela é uma homozigota dominante, ela não tem o alelo para daltonismo. Temos a segunda filha, que ela herdou o desão do pai, né? X desão do pai e o X desinho da mãe. Então, ela já recebeu o alelo dominante, o alelo recessivo da mãe. O alelo portador. Então, ela vai ter visão normal, só que ela vai ser portadora. O terceiro filho, ele recebeu o X desão da mãe e o Y do pai. Então, ele vai ter uma visão normal. E por fim, eles vão ter um filho daltônico, né? Ele recebeu o alelo portador da mãe e o Y do pai. Então, para que esse caráter se manifestar no homem, só precisa de um alelo recessivo. Então, eles vão ter um filho daltônico. O mesmo é o que acontece com a hemofilia, né? Que é uma doença genética em que a capacidade de coagulação do sangue é muito reduzida. Então, nas mulheres, para esse caráter se manifestar também vai ter que aparecer em dose dupla. Então, a gente temos aí uma mulher com a coagulação normal, temos uma mulher portadora, né? E uma mulher hemofílica. E temos um homem, ou ele tem a coagulação normal, ou ele é um hemofílico. Herança restrita ao sexo. Então, que também pode ser chamada de holândricas. Então, essa herança estão se referindo àqueles genes que estão localizados na região do Y que não é homólogo ao cromossomo X. Então, são genes exclusivos do cromossomo Y. Um exemplo de herança restrita ao sexo é o gene SRY, que ele produz, né, que ele vai definir o sexo masculino, né? Ele produz testosterona que, em ação com outros hormônios, promove o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos e de outras características masculinas. Então, sem o cromossomo Y, ou mesmo com a presença dele, mas com um SRY não funcional, né, que possa ter sofrido uma mutação, o embrião será feminino. Então, ele é responsável pela formação dos testículos. Também temos a herança influenciada pelo sexo. Então, o sexo de um indivíduo ele pode mudar a expressão de um gene autossômico. Então, um exemplo é a calvície humana, que ela afeta mais homens do que as mulheres. Então, na presença de testosterona, o alelo para a calvície age como dominante. Então, quem tem mais testosterona é o homem. E em concentrações mais baixas desse hormônio, o alelo age como recessivo. Então, essa herança, né, ela é diferente para os sexos. Se manifesta devido ao sexo. Então, todo o material que a gente usou, né, toda figura, as imagenzinhas e todo o conteúdo está no livro de Biologia hoje, terceiro ano, no capítulo 6. Bons estudos!